Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Bem-vindos os nossos visitantes, que nós ainda não temos o nome e eu não consigo divisar aqui da frente, mas eu quero dar as boas-vindas a todos. Sabemos que nós temos um número um pouco reduzido dos irmãos. Isso é normal nessa data. O que nós pretendemos que essa normalidade seja quebrada, que nós tenhamos o mês de janeiro também bem frequentado na igreja e que a programação normal. Mas de qualquer forma nós estamos muito gratos pela presença dos irmãos que estão conosco. Eu não vou dizer, mas vou dizer como dizia o meu professor no seminário, o reverendo Tom. Ele disse, quando eu fiz um curso com ele, o cursinho de estudo bíblico, chama SEB, Centro de Estudo Bíblico, em Anápolis, antes do seminário, e ele dizia assim para os alunos: eu quero dar fazer uma saudação especial àqueles que chegaram no horário. Eles sempre falavam isso para nós, né? Uma saudação especial aos que chegaram no horário, para valorizar o tempo, né? E eu quero agradecer muito a presença dos irmãos. Eu acho que nós estamos sendo transmitidos pela internet. Eu quero também dar boas-vindas àquelas pessoas que estão nos vendo e que eles se sintam participantes, integrantes deste culto conosco nesta noite. Hoje nós já tivemos a nossa escola bíblica dominical, muito especial, muito boa, e quero dizer para os irmãos que mesmo nesse período, nós teremos as atividades normais e nós não faremos nada com muita simplicidade ou assim porque é férias. Nós faremos normalmente as nossas atividades, tá? Nós teremos nossa escola bíblica dominical com estudos normais, tudo direitinho, entendeu? Só para alertar os irmãos que puderem vir. Nós estamos época de férias, mas nós não estamos de férias. Aqueles que estão aqui em Goiânia, por favor, participem conosco. É o nosso pedido para que os irmãos, para não deixar de participar. Nós estamos, eu quero agora pedir para que os irmãos se coloquem em pé e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versos 1 a 12. Como é um texto muito conhecido, nós vamos lê-lo da seguinte forma. Eu vou fazer a leitura dos 2 primeiros versículos e a hora que entrar nas bem-aventuranças, nós vamos ler juntos todas as bem-aventuranças até o versículo 11 e eu encerro com o versículo 12. Ok, irmãos? Todos entenderam? Então, os 2 primeiros versículos eu leio, os outros, do 3 ao 11, nós vamos ler juntos e eu encerro com o versículo 12. Ok? Então, vamos lá para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, juntos: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que Deus nos abençoe com essa leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir. Pai bendito, nós queremos neste momento nos apresentar diante de Ti para este culto, ó Deus. Sabemos que a nossa vida deve ser um constante culto ao Senhor. Mas hoje, ó Deus, sendo domingo, o dia que o Senhor fez para esse fim específico, nós queremos nos apresentar diante do Senhor para prestar-lhe este culto de adoração, com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações abertos, para, ó Deus, expressar os nossos sentimentos, as nossas vontades, mas também, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor nos permitiu vir aqui, tem nos permitido sempre, ó Deus, glorificar o Teu nome, honrar o Teu nome, exaltar o Teu nome, falar do Senhor. Nós Te bendizemos e Te agradecemos por isso. Muito obrigado por este culto mais uma vez. Rogamos que o Teu Espírito tenha, ó Deus, acesso livre nas nossas vidas e em todas as partes deste culto. Abençoe, ó Deus, eu quero pedir por aqueles irmãos que não estão conosco, estão viajando, estão adoentados, impossibilitados de vir, que o Senhor esteja, pelo Teu Espírito Santo, ali com eles, neste momento, acompanhando e falando aos seus corações, confortando os seus corações também. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles irmãos que gostariam de estar, aqueles que estão com muito desejo de vir, mas que não puderam. Estes irmãos, ó Deus, eu quero pedir um especial por eles, para que o Senhor os abençoe também nessa hora. Nós pedimos essas bênçãos neste culto, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, vamos permanecer em pé mais um pouquinho para cantar o hino de número 233 dos nossos Salmos e Hinos, e vai ser projetado, então nós podemos cantar bem animados. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar
os irmãos podem sentar. Nós temos alguns avisos a dar. Eu vou pedir primeiro para que o Arivaldo tenha a oportunidade de falar, dar uma palavrinha, dar um aviso para a igreja. Depois o pastor assume para os avisos dele também. Irmãos, boa noite, graça e paz. Como todos sabem, eu sou vice-presidente da igreja, e às vezes o vice-presidente nessa parte administrativa vem sempre na frente para cobrar alguma coisa, né? É uma reforma do estatuto, é uma votação, enfim, a gente está sempre aqui cuidando dessa parte mais administrativa da igreja. Mas hoje a minha palavra é de agradecimento pelo 2019 que nós estamos encerrando, né? Que foi um ano difícil para nós todos, nós sabemos, né? Passamos pela nossa sucessão pastoral, mas o Senhor nos abençoou, nos deu graça. Nós estamos agora nessa fase de transição na igreja ainda, e o pedido é sempre que a gente apoie o nosso pastor titular o tempo inteiro, como nós temos feito até agora. Mas a palavra é de gratidão. Nós tivemos agora em dezembro, e essa é a palavra específica, um aumento na entrega dos dízimos de 50% na nossa média. Geralmente esse aumento em dezembro ele existe, mas ele fica ali entre 20% e 25%. E em dezembro os irmãos foram fiéis o bastante para nós chegarmos a 50% a mais da nossa média anual. Então nós estamos terminando o ano com um superávit, nada extraordinário, mas essa fidelidade de dezembro eu não poderia deixar de dizer aqui e continuar fazendo um voto para que isso continue acontecendo em 2020. Eu queria inclusive orar por essa parte da nossa igreja, uma parte que a gente tem que efetivamente falar, ela faz parte da nossa obra, essa parte financeira, né? E nós dependemos exclusivamente da fidelidade de todos vocês. Então eu quero orar muito rapidamente por isso. Senhor, nós estamos aqui para bendizer o Teu nome, pela fidelidade dos Teus filhos, dos congregados aqui, pela fidelidade de entregar o que Te pertence, para que a Tua casa continue crescendo, fazendo a Tua obra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Coisa boa ter notícia boa, não é, gente? Não é sempre que a gente tem notícias tão boas. Os irmãos sabem que essa foi uma semana bastante desafiadora na vida da nossa igreja, especialmente a passagem do ano 2019 para 2020, com o falecimento da irmã Maria de Fátima. Eu quero, nessa mesma linha de gratidão, registrar como pastor da igreja a minha profunda gratidão pelo apoio de vocês, de boa parte da igreja que se deslocou até o cemitério, lá na saída para Bela Vista, dando assistência. Eu estava um pouquinho próximo da família da Fatinha, e eles falaram comigo que estavam impressionados com o tanto de gente da igreja ali para dar um abraço neles. E isso foi uma coisa muito boa. Deus abençoe vocês. Há muitos irmãos que estavam lá e não estão aqui porque viajaram. Alguns eu percebi, passaram por lá e esperaram um tempo, ficaram lá para de lá seguir viagem no dia 1º, mas manifestaram o seu carinho, tanto a família da Fatinha como a família Jorge. Eu quero convidar os irmãos a que nós continuemos orando por essas duas famílias, para que Deus os fortaleça, dê a eles graça, firmeza, e entre eles oremos pela Beta, a nossa Beta, que perdeu uma companhia muito preciosa. As duas têm trabalhado juntos por
cerca de 35 anos. A Beta está com essa mesma família há 68 anos. Talvez você que nos visita ou que está na igreja, mas não sabe da história, não tenha ideia. Eu estava comentando lá no cemitério, ninguém fica numa mesma família, servindo, participando, 68 anos, se não for gente muito boa. Tem que ser boa, porque a família não tem que ficar com a gente tanto tempo. Do outro lado, se a família não for acolhedora, boa e fiel, a gente cai fora, não é assim? Uma pessoa chegar e trabalhar com a família, 68 anos, aí a outra chega e fica até o dia em que ela faleceu, estava ali do lado. Sinal que essa é uma família que tem alguma coisa para ensinar para a gente. E nós queremos dar à família Jorge e à família da Fatinha a nossa palavra de respeito. Eles, de alguma maneira, se tornam uma referência de relacionamento para nós. Certamente que numa caminhada tão longa e em momentos mais delicados, por exemplo, como no dia da morte, do sepultamento da Fatinha, são momentos bem delicados, em que relacionamentos são sensíveis, são difíceis, mas a estrutura dos anos é que supera quando eventualmente os problemas surgem na vida. E nós louvamos a Deus pela vida deles. Uma palavra importante para os irmãos sobre essa ficha, que quase uma boa parte dos irmãos já preencheram, mas talvez alguém ainda deseja preencher, pegue comigo depois do culto. Ela tem uma lista de 22 equipes de trabalho em que você poderia dizer assim, eu gostaria de trabalhar nessa área aqui de ação social. Eu gostaria muito de trabalhar na área de assistência aos idosos e assim por diante. Como nós somos muito, é melhor você não colocar os 22, mas coloca 3. Se você quiser colocar 4 ou 5, ninguém vai brigar. Mas a ideia é você colocar 2, 3, 4 áreas em que você se sente confortável e desejoso de servir, para que nós possamos fazer uma distribuição das tarefas entre nós. Pode ser que você coloque 4 áreas e seja aproveitado em uma delas. Pode ser que em uma delas você se torne o líder e na outra área você vai ser um parceiro do trabalho. Mas você está na área que você gostaria de servir. Em princípio, basicamente todo o trabalho da igreja é feito com voluntários. Nós temos os 2 funcionários que cuidam da zeladoria de toda a estrutura, temos 2 pessoas que trabalham nos escritórios e os pastores aqui e nas congregações. As outras atividades todas são distribuídas com voluntários e o nosso alvo é esse. Então, por exemplo, a equipe de mídia, essa equipe é muito interessante. Eles mostram a gente, mas eles não aparecem. Eles ficam escondidinhos, até o vidro lá é escuro, eu não vejo a cara deles. Mas eles fazem um trabalho voluntário importante. Assim é com os irmãos da música. Nós estamos agora com o plano de, em algum momento, ter equipe de voluntários também na área de equipamento de som, sonoplastia, no piano. Olha, Yasmine, é a primeira vez que eu vejo você tocando, Yasmine. Que joia que é o piano. Então, esse trabalho voluntário, ele depende da sua disposição e da área que você pode fazer. Um dia desse eu vi o irmão Divanor, acho que é esse o nome. Divinor. O irmão Divinor terminou o culto e aí todo mundo foi saindo, ele veio, pegou o piano e começou a tocar. Eu falei, gente, eu não sabia que ele tocava, né? Então pode ser que você gostaria de atuar em uma área, seja muito bem-vindo e a gente distribui. O alvo é que até bem no início de fevereiro
nós tenhamos todas as atividades distribuídas. Os grupos pequenos voltam ao funcionamento, a gente está chamando de grupos de comunhão. Vamos iniciar algum grupo de apoio e os diversos ministérios, bem em atividade. Nesse mês de janeiro, a gente faz toda a distribuição, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Equipe de louvor, pode ir tomando seus lugares, enquanto o pessoal do louvor vai chegando, eu quero destacar entre nós a irmã Jane, que está ali recebendo o abraço de outros irmãos, que foi da igreja um bom tempo, agora está, e já é algumas vezes que ela tem retornado, e nós queremos dizer para ela que a casa é dela. E o pastor está falando aqui, diz que é a última vez que se vem de visitante, a próxima já é nossa, definitivo. E outros irmãos que estão nos visitando também, que chegaram depois da saudação inicial, sejam bem-vindos, sintam-se bem à vontade aí no nosso meio. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé, adorarmos o nosso Deus, aquele Deus que nos conhece tanto por inteiro, que sonda o nosso interior, que nos guia, que nos abençoa. Tão bom a gente saber que tem alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos, né? E por isso a gente pode confiar nele, porque ele é bom, é santo, e porque ele sabe o que é melhor para nós. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho tocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Ele que sonda o meu interior, me
Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. As vozes, a Ele glória. Todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Quantos conheciam esse corinho? Bem pouquinho, né? Agora todos nós. Tão gostoso ele, não é? É tão bom a gente, mesmo cercado de desafios, olharmos, focarmos, nos concentrarmos no Senhor e rendermos glória a Ele. Essa é a alegria que vem do Senhor. Essa é a paz que vem do Senhor. Não é a gente estar sem problemas. É mesmo com problemas ou desafios, a gente poder se alegrar nele. Amém? Porque Ele está no meio de nós. E é por isso que a gente pode sempre estar alegres. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, e Ele em amor te renovará, e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria, deixará. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, e Ele em amor te renovará, e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria. Só Jesus pode dar, deixará. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, e Ele em amor te renovará, e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria. Só Jesus podia deixará. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor renova a nossa alegria todos os dias, Pai. Assim como a tua misericórdia se renova a cada manhã, nós podemos ter esse renovo em nosso coração da tua presença todos os dias. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é a nossa alegria, é a nossa motivação, o nosso
cântico, Pai, é a Ti que rendemos toda a glória, Pai. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais, nos derramarmos a Ti, nos quebrantarmos a Ti, confiarmos em Ti, Pai, porque só o Senhor é rocha eterna, só o Senhor e a Tua palavra não passam. Nós Te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Contemplarmos a beleza do nosso Deus, né? Ainda que em espírito. Isso é bom, a gente contempla pela fé.
Nós vamos agora terminar esse período, fazendo nossos dízimos e ofertas e também nos alegrando no Senhor com essa canção que bendiz a Ele, que expressa a Ele a nossa confiança. Amém? Ei,
saber que podemos descansar e esperar confiantemente pelo Senhor. Obrigada, Jesus, por estes momentos que aqui passamos, que estamos passando em Tua presença, na Tua casa, para glorificar e exaltar Teu santo nome. Senhor Deus, abençoe cada irmão que aqui devolveu o seu dízimo, a sua oferta. Que a Tua boa mão protetora esteja estendida sobre cada um, ó Pai. Abençoe o seu lar. Onde é que eles venham colocar a planta dos pés, sejam abençoados e edificados pelo Senhor. Fale conosco, Senhor Deus. Que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Que possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome. Use, Senhor Deus, o Teu servo, pastor João Batista. Que ele continue sendo um vaso de instrumento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Podem se assentar. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Filipenses 1, a partir do verso de número 12. Enquanto as últimas pessoas encontram o texto, nós tomamos a decisão de, como tivemos a ceia já esse mês, no dia 1º, inclusive já depois da virada do ano, então nós não temos a ceia hoje à noite aqui e tivemos apenas pela manhã para alcançar os irmãos que não poderiam estar no dia 1º no culto. E pode ser que algum irmão ache isso tão ruim. Pode ser que você fale, não, podia tanto ter a ceia, mas não é que você achou ruim, mas às vezes você achou bem ruim não ter a ceia. Se você estiver contrariado, fala para mim, tá? Fala, pastor, eu não gostei, porque aí eu não faço outra vez, tá? Eu vou aprender, falar, não, isso ofende os irmãos e eu não vou fazer, tá? Eu suspendi acreditando que está bem e que aquele irmão que preferia era apenas uma preferência, mas isso não incomoda. Mas quando incomodar, a gente ajusta e faz direitinho, tá bom? Todos encontraram o texto? Mesmo assentados, vamos ler o que nós temos em Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida,
quer pela morte. Porquanto, vamos ler todos juntos esse versículo? 1, 2 e... Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos continuar? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Mais uma vez, Senhor querido, pedimos a bênção do Senhor para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Filipenses, ou a carta aos Filipenses, é geralmente chamada de Carta da Alegria. Um comentarista diz que seria melhor dizer que Filipenses é a carta do aguenta firme, do aguenta o tranco, vamos enfrentar, vamos lutar, não desanime, eu não vou desanimar em nenhuma hipótese. Mas os dois temas vão aparecendo no texto: alegria, encantamento, contentamento, e do outro lado, sofrimento, desafios, dificuldades e assim por diante. O capítulo 1, Paulo está nos chamando para o tema, e ele levanta em primeiro lugar a questão do sofrimento. Aos Filipenses, o tema sofrimento já era muito conhecido na experiência do apóstolo Paulo. Começa o relacionamento de Paulo com os moradores desse lugar chamado Filipos. É a primeira cidade na Europa onde o evangelho chega, e é interessante que a primeira convertida é uma mulher. As mulheres sejam muito bem-vindas, muito bem lembradas. Geralmente elas são um pouco mais abertas à propagação, à recepção do evangelho. Mas está registrado no capítulo 16 de Atos. Paulo procurava um lugar para oração, e olha que coisa curiosa, encontra na beira do rio umas mulheres lavando roupa no riacho. A minha mãe estava dizendo esses dias que no dia do meu nascimento ela lavou roupa na beira do córrego Cascavel, gente. Se lembram, o córrego Cascavel? Ela falou: meu filho, eu lavei roupa a manhã inteira, e aí de tardezinha eu comecei a perceber que você ia nascer. O córrego Cascavel naquela época ainda era limpo, viu gente? Quando eu era criança eu pesquei lambari, lá no Jardim América, ali naquele córrego onde ele passava lá. As mulheres estavam lavando roupa, e Paulo chegou até lá, e procurando um momento de oração, orou, e houve conversão, e a primeira casa que o abriga, juntamente com a equipe, é na casa de Lídia. E depois
ele já entra numa crise de perseguição muito grande, no capítulo 16. É em Filipos que a gente tem o famoso carcereiro de Filipos. Se lembram da história dele? Aquele homem que foi encarregado de guardar Paulo num buraco, na verdade, acorrentado ali, e que houve um terremoto, as prisões se soltaram, as correntes se soltaram, e ele ficou apavorado e queria cometer suicídio até, com medo de que o povo houvera fugido, quando Paulo lhes diz: olha, nós estamos aqui. É em Filipos que Paulo nos ensina pela primeira vez que é possível ter o corpo sofrido, ser surrado, maltratado, encarcerado, abandonado em um buraco, e à noite, à meia-noite, ainda cantar louvores a Deus. Uma coisa totalmente diferente da maioria de nós, pelo menos diferente do que seria a minha reação. E você tem um cidadão muito pronto assim. Mas a história de Paulo vai se seguindo, até que no final do livro de Atos, ele tem uma caminhada para Roma, ele apela a Roma. A viagem é uma viagem extremamente difícil, muito difícil. Diz o texto que ele queria se livrar daquela situação, mas você tinha na equipe os soldados, os presos e os marinheiros, esses três grupos. E houve um naufrágio de grandes proporções, de dias e dias de trevas, de noite. O povo não comia, não bebia, e os marinheiros optaram por ouvir ao comandante e não ouviram a Paulo, que tinha muita experiência de viagem nessas embarcações perigosas da antiguidade, mas não foi ouvido. E o resultado foi um vento, um tufão de vento. Ele é curioso porque o nome dele é Euroaquilão. É um tufão. Essa ideia a gente vê nos Estados Unidos, essas tempestades todas têm nome, não é? Já na Bíblia, naquela época da antiguidade, já davam nome. E eles foram lançados em uma ilha chamada Ilha de Malta. Então Paulo enfrentou a prisão, ele enfrentou o descrédito, no texto ele enfrentou a fome, a noite, o frio, o naufrágio total. Chegaram a uma ilha chamada Malta, ficaram perdidos durante meses até, semanas muito difíceis, e ele é levado a Roma. O livro de Atos termina com a chegada em Roma, onde ele tem autorização para alugar uma casa e ficar ali naquela casa esperando o julgamento, que não tinha ideia de o que aconteceria no julgamento. A carta aos Filipenses muito provavelmente foi escrita de Roma. Alguns escritores acham a possibilidade de ter sido de Cesareia ou de Éfeso. A maioria deles entende que foi em Roma. E aí Paulo traz consigo toda uma história, um histórico de muito sofrimento. O problema do sofrimento é que surgem duas alternativas das pessoas em relação a ele. Uma era daqueles que gostavam de Paulo. Fala, mas coitado do irmão Paulo, um homem santo, temente a Deus, gente boa, como é que pode sofrer desse tanto? Quanta injustiça, mas que luta, que pena, não é possível. Se a gente pudesse fazer alguma coisa, não é justo que Paulo passe por essa luta assim, não está certo. Durante o período de que nós enfrentamos luto em casa e as lutas da enfermidade, eu ouvi muito isso. Gente que chegava, dava um abraço, chorava com a gente, pastor, e aí chorava, e a gente entende como isso acontece. Mas do outro lado, havia um grupo que falava assim, não deve ser de Deus, isso não é de Deus, deve ter feito alguma coisa. Se lembram, lá na ilha de Malta, quando ele está juntando os gravetos para colocar na fogueira, uma
cobra pega na mão de Paulo. Os moradores da ilha já eram adeptos da teologia da prosperidade. Eles automaticamente chegam à conclusão: deve ter feito alguma coisa errada, só pode. Olha aí, a justiça, ele se livrou do naufrágio e a justiça de Deus não deixa viver. Está vendo? Tem que morrer mesmo. Deve ser alguma coisa. Porque há uma tendência, é a teologia dos amigos de Jó. Você pecou. Para estar sofrendo assim, deve ter pecado. A gente, em casa, na minha família, experimentou esse outro lado também. Uma vez aqui no Jardim das Palmeiras, eu tive talvez a experiência mais doída no meu coração. Eu estava nos meses, pouco tempo antes da morte do meu filho, eu perdi uma irmã. Foi tão difícil, a gente estava tão abalado, uma luta tão grande. E aí alguém que foi lá, deveria ser amigo nosso, gente da família, alguém de perto, estava lá e falou assim: não, a família do pastor João deve ter alguma coisa errada, ele devia ir para uma sessão de descarrego, alguma coisa assim, devem ter feito alguma coisa. E aí Paulo está lidando com esse problema do sofrimento. De um lado, aqueles que o amam e querem consolar. Do outro lado, aqueles que têm uma teologia e dizem: Deus é fiel. Então, se ele está sofrendo, ele não deve ter entregue o dízimo. Ele não deve ter orado direitinho. Ele deve ter feito alguma coisa errada porque Deus está castigando. É a justiça de Deus. E aí, ele começa a carta dizendo que a alegria do Evangelho é maior que o sofrimento. E ele vai demonstrar os motivos pelos quais ele sentia uma profunda e séria alegria, mesmo em circunstâncias adversas. É isso que nós encontramos no texto. Os 3 motivos aparecem primeiro no versículo 12 até o versículo 18. O primeiro motivo que alegrava a ele era o progresso do Evangelho. Ele diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário do que vocês imaginam, que eu estou desanimado, que a igreja está desanimada, que eu estou sofrido, que eu perdi a fé, que eu me sinto judiado, maltratado, injustiçado, que eu estou numa crise enorme, numa fossa enorme. Eu quero que vocês percebam que, ao contrário, o que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Ele diz: olha, o progresso do Evangelho, para mim, é uma motivação maior do que eventualmente o meu sofrimento. E o Evangelho está prosperando. Vejam vocês, como resultado da minha prisão, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo faz 2 coisas interessantes. Ele diz: as pessoas sabem que o meu sofrimento não é por causa de pecado. Não é porque eu pintei o 7, bordei o 8, desenhei o 9, borrei o 10 e agora mereço estar preso sofrendo. Não tem nada disso. Aliás, o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele diz: irmãos, nenhum de vocês deve sofrer como assassino, como quem se intromete em negócio alheio, como quem erra. Você erra e tem a lei da semeadura. Você não deve sofrer porque você aprontou e por causa disso está sofrendo. Mas, se você sofrer como cristão, diz Pedro, então glorifique a Deus com esse nome. E o apóstolo Paulo chama a atenção e diz o seguinte: olha, que não duvidem do meu apostolado e que não pensem que eu estou em crise, porque a razão principal da minha vida é o progresso do Evangelho e não a minha felicidade pessoal. Para mim, ainda que eu esteja preso e sofrido, eu sou capaz de cantar hinos ao meu Deus.
Ainda que eu passe por lutas, as maiores que sejam, a minha alegria, a motivação da minha vida é o progresso do Evangelho. E o que aconteceu é que o Evangelho está sendo pregado. Antes de apelar a César, Paulo tem uma visão de Deus. A visão era que, assim como ele havia testemunhado nos lugares por onde ele havia passado, era dada a ele a oportunidade de testemunhar também em Roma. Então ele entende que a sua prisão e o fato de ele ser levado para Roma era, na verdade, parte do projeto de Deus e uma oportunidade, uma porta que se abriu. Na verdade, o apóstolo Paulo entendia que aquilo que parecia ser barreira por causa do sofrimento era a retirada das barreiras, porque mediante o sofrimento, a luta e a dor, as portas se abriram e ele estava agora à disposição, ou tendo à sua disposição, toda a guarda pretoriana para que eles ouvissem o Evangelho. O Evangelho chegou a Roma. Uma ideia muito interessante, muito preciosa. Só Deus para ter umas ideias assim tão estranhas. Ora, Paulo ficou em casa, numa casa alugada. Certamente que a guarda pretoriana não seria no palácio. Provavelmente seria no pretório, no lugar onde as autoridades, numa espécie de extensão do palácio. Mas o fato é que ele bancava o aluguel. É interessante ver aluguel aqui na Bíblia. Ele bancava o aluguel, ele ficava ali, os seus amigos podiam visitá-lo, mas ele estava o tempo todo acorrentado a um soldado. Os soldados faziam revezamento. Os soldados que foram escalados, ou o pelotão escalado para cuidar de Paulo, era a elite do palácio, o pretório, a guarda pretoriana. De modo que a elite romana, das guerras romanas, dos heróis romanos, dos povos romanos, a elite romana era escalada e todo dia chegava um novo que ficava ali acorrentado e passava o dia ouvindo a conversa de Paulo sobre o Evangelho. Então ele falava com as pessoas e eles ouviam o Evangelho. No outro dia, como que é? Esse já ouviu, Senhor, o próximo. Aí o próximo vinha acorrentado e está aqui conversando com os amigos, falando com eles, falava do Evangelho, apresentava Jesus Cristo, quem era Jesus, o que ele fez, etc. E o guarda está ali. Vocês já viram a expressão criado mudo? Criado mudo foi uma expressão cunhada para um servo, um escravo, que tinha a finalidade de estar no quarto do seu senhor, mas eles muitas vezes até cortavam a língua do escravo, porque ele estava ali para proteger o seu senhor, ele estava na intimidade do seu senhor, mas ele não poderia contar nada que acontecia no quarto do seu senhor, na intimidade do seu senhor. Então, ele era um criado que tinha que ser mudo. Depois de algum tempo, criou-se um móvel que era colocado no lugar onde o criado ficava, que era um criado mudo, e aí esse móvel passou a ser chamado de criado mudo. O que aconteceu com Paulo é que ele tinha criados, escravos, na verdade soldados, a elite militar, que ficava do seu lado, e eles não eram mudos, e foi assim que o Evangelho foi a porta que Deus abriu para chegar a toda a comunidade romana, por meio dos soldados. Que engenharia essa de Deus! Então Paulo diz, olha, está certo, eu estou sofrendo, eu vim para cá como escravo, as minhas cadeias, ele repete diversas vezes, as minhas cadeias, as minhas
correntes, elas estão ajudando, porque por meio das minhas cadeias, por resultado disso, ficou evidente para toda a guarda do palácio e a todos os demais, porque eles espalharam que eu estou preso por causa de Cristo, e o Evangelho foi anunciado naquele lugar. Essa era a ideia do apóstolo Paulo. Então ele diz, olha, o Evangelho está prosperando, coisa boa. Além de mais pessoas serem expostas ao Evangelho, ele diz não apenas isso. Além de que eu dou meu testemunho e mais pessoas ouvem, está todo mundo ligado no grupo de WhatsApp do palácio. Além disso, os irmãos ficam empolgados e falam mais. É muito interessante. O fato é que a verdade é que os irmãos, versículo 14, na sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando o Evangelho. Sabe como é? Os irmãos veem o líder, veem o apóstolo, veem o pastor da igreja animado, e eles se animam também. Mas se ele está desanimado, eu ouvi de um fazendeiro que estava contratando um cidadão para ser caseiro, e alguém falou assim, olha, esse cidadão é meio manso, ele não vai pegar assim no pesado não. Ele falou, pega. A hora que eu estiver no curral e pegar, eu quero ver ele ficar vendo eu pegar e não pegar também. Deixa eu pegar no chifre do boi, que você vai ver que ele pega também. A ideia de Paulo é essa. Ele diz, olha, quando o fato de que eu estou dedicado é uma motivação, os irmãos conhecem a minha história, os irmãos conhecem a história dos missionários que fundaram a igreja, conhecem a história dos pastores pioneiros, conhecem a história e a dedicação dos líderes. Eles olham para os líderes, para nós, eles devem olhar e devem ficar animados. Paulo diz, olha, os irmãos veem inclusive o meu sofrimento, e por causa disso eles se dedicam mais ao Evangelho. E aqui ele tem uma coisa curiosa, ele diz, e tem uma coisa, até mesmo quem não gosta muito de mim, acaba pregando mais o Evangelho. Ele diz, olha, eu estou muito feliz por causa do Evangelho. O versículo de número 15 em diante tem um texto um pouquinho delicado. Ele diz, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Uns fazem por amor, sabendo que eu me encontro aqui para a defesa do Evangelho. Alguns, entretanto, fazem por ambição egoísta, sem sinceridade, mas eles estão pregando o Evangelho. Até João Calvino ficou implicado com isso aqui. Ele disse, certamente, o comentário de João Calvino sobre esse texto, ele diz assim, certamente que Paulo não está dizendo que ele não levava a sério o conteúdo do Evangelho. Paulo não abria mão do conteúdo do Evangelho. Basta ler a carta aos Romanos, basta ver os escritos de Paulo, que você sabe, evidentemente Paulo entendia que a essência do Evangelho era inegociável, ponto. Mas ele entendia que as diferenças secundárias não valiam a briga. A essência era mais importante do que aquelas questões secundárias. De modo que, ainda que alguns estivessem pregando, vejam, esse não é o pragmatismo de alguém que abre mão das convicções de fé, que nos lança a um relativismo doutrinário, mas é a disposição de alma de suportar a adversidade, de suportar a crítica, de suportar a oposição, porque o Evangelho é mais importante do que aquilo que o fere pessoalmente. Não sei se eu já comentei dessa cena
muito delicada. Quando eu fui, eu não era o presidente da denominação na época, mas o presidente me pediu para ir a uma igreja, para tentar fazer uma mediação. Era um clima bem pesado, e aí nos reunimos com uma liderança muito sólida, de uma boa igreja nossa. E a reunião estava ficando tarde, e estava ficando muito pesada, muito difícil. A certa altura, na reunião, os irmãos da igreja que nós estávamos tentando trabalhar, eles começaram a usar expressões ou algumas ideias que realmente me ofendiam muito. Me ofendiam no meu caráter. E aquilo doeu em mim. E aí eu falei assim: irmãos, espera aí, não sei se vocês estão percebendo o que de fato vocês estão falando sobre mim na minha frente. Vocês estão acusando o meu caráter. Vocês estão dizendo que eu sou capaz de mentir. Vocês estão dizendo que, olha o que vocês disseram agora, acabaram de dizer sobre mim. E eu estou aqui com vocês. Eu tenho anos de ministério. É muito duro isso que vocês disseram. Aí um irmão muito querido, idoso, que estava na reunião, líder da igreja, olhou para mim e falou assim: pastor João, eu estou percebendo que o senhor está mais preocupado com a sua reputação do que com a nossa igreja. Talvez o senhor não seja a pessoa para nos ajudar. Aí eu olhei para ele, falei: irmão está totalmente certo, desculpa, eu não vim aqui para defender a mim mesmo, eu vim aqui para ajudar a igreja, mas eu fui tentado a me defender, porque doeu em mim. Paulo tem essa visão. Ele diz: olha, é essa visão. Ainda, aos Coríntios, ele fala bem claramente sobre isso. Ele fala daquela oposição que ofendia, oposição que doía. Era aquilo que você falava: eu não preciso disso, isso dói em mim. Não é possível que estão dizendo isso a meu respeito. Mas ele diz: ainda que alguns preguem a Cristo por discórdia, são egoístas, são aqueles que usavam o evangelho com objetivo político, ou aqueles que estavam pregando a ideia do sofrimento como alternativa para o evangelho e queriam mais sofrimento para o povo. De alguma razão eram pessoas sem sinceridade, pensando que porque eles estavam pregando, eles aumentariam a dor do próprio apóstolo Paulo. Mas ele diz: olha, não importa o tanto que doa em mim, se eu percebo que o evangelho está sendo pregado. O evangelho é mais do que o meu sentimento pessoal. Foi isso que motivava Paulo a enfrentar as lutas por causa do evangelho. Não apenas, ele diz, não é apenas que o evangelho está prosperando, mas eu também estou crescendo. Parece incrível, mas eu quero que vocês saibam que o meu sofrimento, as minhas lutas, estão resultando em um crescimento espiritual para mim. Versículo de número 19, começa no 18, ele diz assim: e por isso me alegro. De fato, eu continuarei a ficar alegre. Eu continuo me alegrando o meu coração, porque eu sei que aquilo que me aconteceu resultará em libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. E aí ele vai falar sobre esse progresso pessoal. Há uma base que anima o coração de Paulo. Ele diz: eu estou animado por causa das orações de vocês. Não sei se os irmãos têm uma ideia de como as orações fazem bem para a gente. Como é bom saber que alguém está orando por nós. Vocês já perceberam isso? Quando alguém diz: olha, eu continuo orando por você. Me lembro de várias pessoas que oravam por mim. Um deles que me chamou muito a atenção foi o reverendo Varizo.
O reverendo Varizo orava por mim, eu não sei por que ele orava nesse horário, às 3 horas da manhã. Eu visitava com uma certa frequência nos últimos anos da vida dele. Um dia, um período ele esteve internado no hospital, aqui em Goiânia, estava num tratamento difícil, e aí ele me mandou uma mensagem, ou por telefone, ou nos encontramos, ele falou: reverendo João, eu quero dizer para o senhor que mesmo no hospital, Deus me acordava às 3 horas da manhã para orar pelo irmão. Eu tinha vergonha dele. Cada vez que eu ia visitá-lo, eu ficava constrangido. De pessoas como a irmã Maria, lá da 2ª Igreja de Anápolis. Ela, durante anos, orou por mim todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quando eu falei no culto fúnebre da irmã Maria, eu me despedi de uma intercessora de todos os dias. Paulo diz assim: olha, o que anima o meu coração, a base disso é porque eu sei que eu sou parte de uma comunidade. Os irmãos criaram uma comunidade de intercessores e graças às orações de vocês, de um lado, e graças ao auxílio do Espírito de Cristo, uma dimensão humana, uma dimensão divina, uma dimensão natural da oração e uma dimensão sobrenatural. Ele diz: o encontro dessas coisas bate palmas, traz alegria, a ação da igreja que ora e a ação extraordinária de Deus que intervém na minha história, que faz diferença na minha vida. Essas coisas resultam em libertação. Libertação para Paulo aqui não era apenas a ideia de sair das cadeias. Ele teria feito isso lá em Filipos. Quando as cadeias se quebraram, ele continuou na prisão. Paulo era homem livre apesar das cadeias. Paulo não estava preso pelas correntes do Império Romano. A libertação que Paulo tem aqui é na mesma dimensão que ele usa uma linguagem militar, de que o Evangelho está avançando, rompendo as barreiras e chegando. Aqui ele diz assim: o Evangelho vai destruindo todos os impedimentos e nós vamos avançando com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E por isso eu não tenho receio. Escrevendo aos Romanos, ele usa essa ideia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Ele é a dinamite de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação. Aqui ele usa a mesma expressão: eu não serei envergonhado, pelo contrário, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que segurança é essa? A segurança de que Cristo é a razão da nossa vida nos dá essa paz, essa liberdade. E então ele diz: Jesus é tudo para mim. Não importa se eu esteja vivendo ou não. O William Barclay, ele mostra esse conceito de Cristo é tudo, e eu anotei aqui no meu papelzinho, na minha colinha aqui do púlpito. Barclay diz o seguinte: Jesus é o começo da vida cristã, ele estava no início. Jesus é a continuação da vida cristã, é nele que nós andamos cada dia. Jesus é o final da vida cristã, porque um dia chegaremos à sua bendita presença. Jesus é a inspiração da vida cristã, porque ele nos inspira, nos anima, nos fortalece.
Jesus é a força da vida cristã, porque a graça dele nos basta, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus é a missão da vida cristã, é a razão, a motivação da vida cristã, porque vivemos para ele e para o louvor da sua glória. Jesus é a força para viver e Jesus é a recompensa maior do crente. Isso era para Paulo a expressão para mim: o viver é Cristo, o centro da minha vida é Cristo. E se eu morrer, o morrer é ganho, é lucro ainda. A expressão de morrer, ela é muito interessante, porque ele poderia usar inúmeras figuras, mas ele usa aqui uma expressão náutica, expressão de uma embarcação. Sabe como é? Você coloca o barco, o navio, e você amarra ali. E aí então, você, na hora de sair, todos entram e alguém vai lá e tira aquelas amarras, tira aquela corda e joga para dentro com a âncora, joga ali para dentro e libera o navio. Ele diz: olha, eu anseio o encontro do Senhor como quem está esperando para partir. Eu anseio o encontro do Senhor como alguém que está pronto para entrar no barco. Eu estou no barco e a morte, para mim, é algo semelhante a isso. Eu fico encantado com isso, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É maravilhoso. Ora, se o alvo da vida cristã é o encontro e a intimidade plena com o Senhor, sem as limitações do tempo presente, imaginem a experiência da Fatinha quando o Senhor a chamou no encontro com os céus. Enquanto nós ainda somos limitados pelo cansaço, pelo sono, pelo espaço, pela distância, pelo contexto em que vivemos. Hoje a Fatinha está diretamente com o Senhor, livre de todas as dimensões humanas. E para Paulo, o encontro com Jesus era exatamente esse zarpar para estar sempre na presença de Deus, algo maravilhoso que estava no seu coração. O progresso do Evangelho, o progresso pessoal dele, de modo que, o versículo de número 25, ele diz: eu sei que vou permanecer e continuar com vocês para o progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. De modo que o progresso do Evangelho e o crescimento pessoal dele era tudo. E finalmente, irmãos, Paulo dizia: eu fico muito feliz porque no meio do sofrimento encontro uma motivação nobre, tenho uma alegria extraordinária, porque a igreja também está progredindo, porque a igreja também se desenvolve. A partir do verso de número 27 em diante, ele vai nos falar sobre a nossa vida. Eu vou passar bem rapidamente pelos versos 27 em diante. Ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho. Na versão revista e atualizada, diz assim: vivam por modo digno do Evangelho, para que, se eu for liberto e fizer uma visita a vocês, eu vou ver isso, uma igreja assim. Se eu não for liberto e continuar preso e vier a morrer, eu ainda na minha prisão vou saber disso, que essa é uma igreja madura. Essa era a ideia de Paulo. E quais são as duas marcas de uma igreja madura para o apóstolo Paulo? Primeiro, versículo de número 27. Eu quero ficar sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica.
vocês estão unidos, firmes, não desanimaram e continuam juntos. É interessante como um pai que foi viajar e fala: olha, eu não quero ninguém brigando não, eu quero saber que vocês estão bem. Aí ele liga e fala: mulher, como é que estão os meninos? Aí ela diz: estão bem, não estão brigando não, estão vivendo em paz. Ele diz: a maturidade é quando eles param de brigar e estão absolutamente unidos. E em segundo lugar, quando eles estão prontos a lutar e a sofrer pelo Evangelho. Para Paulo, esse era o sinal de uma igreja madura. Ela, versículo 28, ela não se intimida com os que se opõem ao Evangelho, ela não se preocupa com o risco de morte ou de destruição, e ela está pronta a não apenas crer no Evangelho, mas também sofrer do Evangelho. É aquele que não apenas pede: vovô, me dá um pirulito, papai, compra esse presente para mim. Ah não, eu quero hoje lanchar no McDonald's. Mas ele chegou a um nível de maturidade que fala assim: eu pago a conta. A ideia de Paulo é que a igreja chegou a um estágio de tamanha maturidade que eles agora são alistados no exército e estão prontos a sofrer se for preciso, porque nisso eles alcançam o que nós chamaríamos de cidadania plena para os romanos. Um romano, ele era cidadão plenamente quando ele era aceito no exército para lutar pela sua pátria. O cristão, ele é considerado cidadão pleno quando lhe é dado o privilégio, versículo 29, de não apenas crer em Cristo, mas inclusive de sofrer pelo Evangelho de Jesus. Muito interessante. O texto de Filipenses começa com o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, de fato eu tenho uma história de sofrimento. Bem assim, a luta grande, está difícil, mas eu estou tão animado, eu estou tão feliz. E eu quero dizer um segredo para vocês, segredo precioso. Quando vocês alcançarem um nível pleno de cidadania e de maturidade, então vocês também vão sofrer. Vocês estarão prontos a pagar o preço e farão parte do exército de Deus. De modo que a alegria do Evangelho será para vocês mais importante do que eventuais perdas, crises, críticas, lutas e dificuldades. Vocês serão perseverantes, enfrentarão as barreiras e farão parte dessa milícia, desse exército de Deus. É por isso que Filipenses 1 é carta do aguenta firme. Se você passar por lutas, ainda assim vale a pena. Vamos orar ao nosso Deus. Talvez algumas pessoas que estão aqui não tenham passado por lutas. Fala: pastor, isso é estranho para mim, esse negócio de luta. A minha vida é só tranquilidade, vida cristã boa, nunca enfrentei crítica, problema, pressão, nada disso. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, o seu dia vai chegar. Mas talvez algumas pessoas que estão aqui trazem consigo um histórico bem desafiador. Talvez não do naufrágio de Paulo, das cadeias em Roma, talvez não das chicotadas que ele levou em Filipos, mas você sabe qual é a sua história. Talvez ainda esteja doendo na sua alma, dói no lombo da gente, no lombo da alma. E você diz assim: olha, a minha história tem incluído umas lutas grandes. E eu não queria terminar esse sermão sem orar por vocês.
por aqueles que, mesmo passando em lutas, vão comigo na carta do Aguenta Firme. Vão dizer: olha, tem sido de muita luta, mas o meu Senhor há de me dar forças para caminhar. Eu quero caminhar com Ele. Eu queria orar por você. Se você desejar, coloque-se em pé, por favor, e nós vamos orar ao Senhor. Pode ficar em pé. Vamos orar. Senhor, não é surpreendente que quase todos nós temos vivido pressões muito grandes, alguns com lutas familiares tão difíceis, alguns têm lidado com a religião, com a igreja, com tanta dificuldade. Alguns que na sua trajetória de vida cristã já se sentiram ofendidos, talvez injustiçados, criticados. Alguns que têm sido tão fiéis ao Senhor, mas ainda assim têm enfrentado doenças, enfermidades, problemas graves na família. Alguns de nós, Senhor, têm achado a vida tão pesada, a vontade é de desistir. E alguns temos ouvido até mesmo a crítica, aqueles que acham que a gente é fraco, ou que a gente deve estar errado, deve ter aprontado alguma coisa. Nós precisamos muito do Senhor. Só o Senhor pode caminhar e alcançar o nosso coração. Oro, Senhor, por aqueles cujo coração está mais quebradinho, mais difícil. Por aqueles que têm perante si desafios grandes para esse ano. E dizem: Senhor, eu queria tanto que 2020 fosse diferente. Mas, Senhor, às vezes o Senhor nos permite continuar passando. O apóstolo Paulo não foi liberto imediatamente, foram anos. E ele era capaz de viver em meio à luta com uma certa alegria e contentamento por causa de Jesus. Dá-nos uma percepção tão clara de Jesus, ao ponto, Senhor, de que nada seja mais forte do que Ele na nossa vida, e sejamos capazes de enfrentar as nossas lutas. Dá-nos, pois, Senhor, a Tua bênção. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Podem sentar, por gentileza. Descansaram? Então vamos ficar em pé para nós cantarmos o hino para encerrar o nosso culto. Hino 439. Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Tudo quanto ordenar.
sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem angústia maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós agradecemos muito a presença de todos, especialmente aqueles que nos visitam, aqueles que não têm o costume de estar todos os domingos conosco, mesmo que venham de vez em quando. Nós agradecemos muito, irmãos. Foi muito bom a presença dos irmãos, nos surpreendeu o número de pessoas que estão conosco. Nós queremos louvar a Deus, agradecer muito a Deus por isso. Vão em paz para os seus lares, levem com vocês essa palavra e desfrutem dela, aperfeiçoem-se nela, busquem conhecer mais a palavra do Senhor, estejam mais em comunhão com o Senhor durante essa semana, nossa recomendação como liderança da igreja, e pedimos e desejamos que os irmãos retornem sempre, está conosco. O pastor então tem a palavra para impetrar a bênção apostólica. Antes da bênção, queria pedir aos irmãos que se lembrassem de orar pelo pastor Alain, da nossa congregação lá do balneário. Ele passou mal hoje, eu fiquei uma parte da tarde com ele lá no cais do Guanabara, e o irmão Agamenon foi pregar na congregação hoje, substituindo a ele. Ele está bem, mas carece as nossas orações no período. Vamos orar? Meus irmãos, que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dEle, que Ele opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com o povo de Deus reunido nesse lugar, hoje até a volta do Senhor Jesus, e assim para todos sempre. Amém.
ótima semana. Não deixem de abraçar umas 30 pessoas. O irmão Daniel faz aniversário hoje. Quem está aí perto dele, começa abraçando por ele. E se puderem sair pela lateral e aguardar, eu vou chegar na porta para te dar um abraço.